Meus queridos e amados irmãos que me ouvem nessa tarde, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, que esta mesma paz permaneça em vossos corações para a glória de Deus. Meus queridos, tenho algo hoje um pouco light, trago uma mensagem um pouco mais leve para o teu coração. Eu queria compartilhar com vocês no livro de Salmos, livro dos Salmos de número 1, versículo de 1 até o verso de número 6. Eu falei Salmos de número 1, verso de 1 até o verso de número 6. Diz assim o salmista: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, meus amados irmãos, aqui o salmista, ele escreve algo muito interessante. Glória a Deus. O salmista diz que estas pessoas são bem-aventuradas, ou seja, as pessoas que não andam ouvindo conselhos de ímpios, essas pessoas são mais do que felizes. O salmista não está repreendendo ninguém a conversar com pessoas ímpias. O salmista não proíbe ninguém a conversar com pessoas que não participam de nenhum clero religioso, não é isso. A Bíblia diz que o homem não deve de maneira nenhuma aceitar conselhos dos ímpios, porque a gente sabe que conselhos de ímpios não é bom para ninguém. O conselho é algo divino e é maravilhoso. Ouvir um bom conselho é bom. Tem um ditado popular que diz que se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Se conselho fosse bom, não se dava assim de graça, não era assim barato. Se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Então diz esse ditado popular. Mas às vezes é bom ouvir um bom conselho, porque um conselho, muitas das vezes, para quem sabe ouvir, é de suma importância, traz
na vida de qualquer indivíduo, mudanças maravilhosas. O salmista diz que um homem, ele é bem-aventurado quando ele não anda segundo os conselhos dos ímpios. O mais triste e lamentável é pessoas que vai ouvir conselhos de outras pessoas. Tem pessoas que dão conselho para outro, é só conselho ruim, conselho de derrotas, conselhos de fracasso. Só porque deu errado as coisas para ele, ele acha que tem que dar errado para os outros. Então sempre ele aconselha outro erradamente. Então esse tipo de conselho, o salmista Davi fala que não é bom. Aconselhar é bom. Agora tem que saber quem é o aconselhador. Porque tem pessoas que querem aconselhar outro, mas os conselhos dele é conselho simplesmente de fracasso. É aquele que tira a força do fortalecido. Tem conselho que tira o ânimo daquele que está animado. Tem pessoas que dão conselho para outro, em vez de ajudá-lo, faz é prejudicá-lo. Em vez dele avançar, ele volta, ele retrocede, ele não avança, ele volta para trás. A Bíblia vai dizer que muito mais do que feliz é aquele homem que não anda segundo os conselhos destes tipos de ímpios, e nem se assenta no caminho, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Infelizmente, o salmista, ele está correto, ele está certo em repreender pessoas que se sentam com pessoas desanimadas, com pessoas tristes, pessoas que só pensam no fracasso, pessoas que zombam de outras pessoas. Essas pessoas escarnecem de outras pessoas, principalmente não acreditando nas coisas de Deus. Esse tipo de gente que não acredita em Deus, esse tipo de pessoa que não crê no Evangelho, esse tipo de pessoa que não acredita nas Sagradas Escrituras, essas pessoas que simplesmente vivem para o fracasso, esse tipo de gente não é bom que você se sente para conversar e ouvir aquilo que ele tem para falar, porque aquilo que ele tem para falar é somente palavras contra as coisas de Deus. Se você chegar no meio de um grupo, como o salmista diz, se você chegar no meio de uma roda onde tem pessoas blasfemando da palavra de Deus, onde tem pessoas que não creem no Evangelho de Deus, onde você vê que tem pessoas que criticam o Filho de Deus, que não crê na promessa de salvação, que não crê no unigênito do Pai, que não crê que Jesus Cristo veio a este mundo, nascido de mulher, não se sente perto dele, não se aproximem deles, não convive com eles, não participe, não comungue com ele, porque se você fizer isso, você não vai ser bem-aventurado. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que bem-aventurado é uma pessoa mais do que feliz. Então, se você não se assentar com esse tipo de gente que só presta para escarnecer,
são pressa para criticar e não aceitar as verdades de Deus. Você não pode, não deve, é um conselho, não é meu, mas é um conselho do salmista. Não é bom que tu te sentes e participe, não é bom que tu comungue esse tipo de assunto, não é bom que você esteja a participar esse tipo de conteúdo, porque você somente vai se prejudicar, tanto parte física como também parte espiritual. O salmista diz que o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e noite. O salmista Davi diz: olha, você não pode ouvir conselhos de ímpios. Ímpio só pensa barbaridade. Ímpio só pensa em coisas horríveis. O ímpio não crê, o ímpio simplesmente não obedece, o ímpio não dá conselho que preste para ninguém. Não é bom que tu fique ouvindo esse tipo de conselhos de pessoas que não têm nada para dizer para ninguém. Não é bom que tu te sente com pessoas também que escarnecem as coisas de Deus, que criticam as coisas de Deus, blasfemos das coisas de Deus, que não crê no unigênito Filho do Pai. Não é bom que tu te assentes e comungue com esse tipo de pessoas, te afaste antes que tu sejas contaminado. Antes que tu seja contaminado. A Bíblia vai dizer que, em vez de você estar perdendo tempo, ouvindo conselhos de ímpios, em vez de você estar perdendo tempo sentado em uma roda de escarnecedores, pessoas que vão simplesmente se reunir só para criticar e zombar das coisas de Deus, não é ambiente para você. O que o salmista recomenda? O salmista recomenda que tu deves estar meditando na lei do Senhor. E essa lei que o salmista Davi está falando é o Pentateuco. Ele destaca os 5 primeiros livros da Bíblia. O salmista destaca, sim, a Torá. Se você deve precisar, sim, estar meditando na palavra de Deus. Tem muitas pessoas que não lê as santas escrituras porque diz: ler Bíblia só é para evangélicos, ler Bíblia só é para os cristãos. Como eu sou ímpio, como eu não vou na igreja, como eu não participo de nada religioso, então a Bíblia para mim não serve. Aí que tu te enganas, porque o salmista Davi diz: o prazer do homem tem sim que estar a meditar na lei do Senhor, tem que meditar na Torá, tem que meditar nas santas escrituras, porque como tu vais entender que tu és um pecador, que precisa ser liberto, precisa ser transformado, se você não ler as santas escrituras? No versículo de número 3, no Salmo 1, a pessoa que medita de dia e de noite, o salmista não quer dizer que você tem que ler só de manhã e à noite, não é isso. O salmista está utilizando esta fala, mas não quer dizer que só serve ler se for pela manhã ou pela noite, não. Ele diz: meditar é você ficar pensando, é você ficar ali meditando mesmo, refletindo aquilo que você lê. Se você ficar lendo
refletindo na sua vida, pode ter a certeza que ela estará agindo na sua vida e a transformação será completa. Mas se você não meditar nas Escrituras, se você deixou de meditar nas Escrituras, saiba que você está descendo de ladeira abaixo rumo à perdição eterna. Porque aquele que medita de dia e de noite, diz o salmista Davi, aquele que está constantemente não só fazendo leitura, mas aquele que está constantemente meditando e pensando, eu preciso mudar, eu preciso que as Santas Escrituras esteja alicerçada, fixada em meu coração. Se você ficar meditando, a Bíblia vai dizer que você será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto planejar e fizer, a Bíblia diz que prosperará. O homem, para prosperar, ele tem que meditar no Evangelho, ele tem que meditar na Torá. O salmista, ele separou esses 5 primeiros livros, mas eu quero complementar, sim, toda a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Devemos meditar nas Santas Escrituras todos os dias, estar pensando nela de manhã, de tarde, de noite, porque se você se afastar das Escrituras, você estará perdida. Se você se afastar das Escrituras, o diabo vem e destrói a tua mente, destrói a tua alma, destrói os teus pensamentos, o teu coração, te destrói por completo, porque você não tem mais a meditação das Santas Escrituras. O salmista garante que o homem ou a mulher que está constantemente meditando na palavra de Deus, ele não tem tempo para ouvir conselhos de ímpio. Aquele que está a meditar na palavra de Deus, nas Santas Escrituras, ele não tem tempo para sentar na roda de pessoas que escarnecem o Evangelho de Cristo. Aquele que está constantemente lendo a Torá, ele não tem tempo. O homem e a mulher que medita nas Santas Escrituras, a Bíblia diz que ele é uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Como nós devemos saber quando uma planta está viva, está viçosa, quando as folhas estão todo o tempo verdinhas, estão todas completas, não cai, não seca, não fica amarelada, porque tem água todo o tempo na sua raiz. Ou seja, o cristão é um homem que está constantemente meditando nas santas, sagradas Escrituras. Ele está como se tivesse todo o tempo com a sua raiz perto de água, está todo o tempo sadio, está todo o tempo dando fruto, está todo o tempo prosperando. O homem que medita nas santas Escrituras tem que estar cada vez mais alicerçado em Cristo. Esta pessoa constantemente prosperará em tudo que fizer. Quando o homem está alicerçado nas Santas Escrituras, meditando-a de dia e de noite, como diz o salmista, ele separa-nos e diz que somos uma árvore junto ao ribeiro, ou seja, todo o tempo o nosso solo é fértil, todo o tempo, todo
tudo que fizermos, direcionado pelas Santas Escrituras, prosperaremos, diz o salmista, através das Santas Escrituras. Agora, se sua vida é só derrota, se a sua vida é só desastre, se você estiver constantemente pensando nas Sagradas Escrituras, mas se você estiver em casa constantemente, no trabalho constantemente, na escola constantemente, na faculdade constantemente, na praça constantemente meditando nas Santas Escrituras, a Bíblia diz que tudo que tu planejar, tudo que tu almeja fazer, a Bíblia diz que se você estiver alicerçado nas Santas Escrituras meditando, você sempre vai prosperar. Agora, se a sua casa é só bagunça, na sua casa é só doença, cai um doente, levanta, cai outro, é desemprego, é contenda, desordem, falta de Deus, é porque as Santas Escrituras saíram, perdeu espaço na sua residência. Se um mal se apossou da tua família, é perca, é morte, é desespero, pode ter a certeza, as Santas Escrituras perdeu lugar na sua mente, no seu coração. Porque se você estiver meditando, como disse o salmista, sempre você prosperará. Mas eu só sei dizer que, segundo o salmista, a Bíblia diz que perecerá. O ímpio vai perecer. O caminho do justo sempre é perfeito, mas o caminho do ímpio leva para perecer. Então, meus queridos, que nesta oportunidade, nesta tarde, tu possas entender, compreender, sendo cristão ou não, você precisa ler as Escrituras, você precisa meditar na Santa Palavra de Deus, porque se a palavra de Deus, o homem está fadado ao fracasso, ao desespero, à dor, sofrimento eterno. Medite na palavra de Deus. Faça como o salmista Davi fala, medite na Torá, medite nas Santas Escrituras, de manhã, de tarde, de noite, medite nesta palavra. Se você lê um texto pela manhã, vai para o seu serviço, se não tem tempo mais para ler lá, mas pelo menos aquilo que você leu, fica meditando, é o que o salmista Davi está dizendo. Se você lê um texto das Sagradas Escrituras e ficar meditando naquilo que tu leu o dia todo, pode ter a certeza que você vai errar menos, pode ter a certeza que você vai pecar menos, pode ter a certeza que muitas coisas você vai se afastar de ruim, porque você está meditando nas Sagradas Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta hora, eu quero agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade. O pai de família não lê mais com a esposa, não lê mais com os filhos. As Sagradas Escrituras perderam espaço para as coisas do mundo. A Bíblia perdeu espaço dentro das casas por causa de uma música, por causa de um desejo carnal. A Bíblia deixou de existir dentro dos lares e depois quer perguntar para Deus o que foi que aconteceu. Por que ele não prospera? É claro, deixou de meditar nas Escrituras Sagradas. Eu quero concluir fazendo uma oração pelas pessoas que me ouvem, pelas pessoas que estão a meditar na Palavra de Deus, pelas pessoas que vai começar a partir de hoje, abrir a Bíblia em casa, e vai começar a meditar nas Escrituras. Eu creio nisto e vou orar a Deus
para que volte esse desejo, essa vontade de meditar na palavra de Deus. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque nesta tarde eu pude expor aquilo que o salmista escreve no Salmo de número 1, que nós devemos estar, sim, a meditar nas Santas Escrituras, não devemos tomar conselhos de ímpio, e nem estar se sentando em roda de pessoas que não creem no Evangelho, nas rodas de pessoas que simplesmente não acreditam em Deus, e muitas das vezes até zombam das coisas de Deus. Esse tipo de pessoas não é para nós sentarmos junto deles, segundo aquilo que tu falas da sua palavra. Deus abençoe a todos que me ouviram nesta tarde, conceda graça, disposição e ânimo para começar a meditar nas Santas Escrituras. Eu abençoo a todos nesta tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por isso.